sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal. Podemos ter novidades ainda essa semana. Veja só, em conversa com aliados, Lula teria informado que deve indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda nesta semana. Segundo relatos, o presidente disse que todas as suas 7 indicações já feitas à corte foram erradas e que ele não quer cometer o mesmo erro de novo. O nome mais forte que deve ser confirmado para o STF é do advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin. O recado, tido como claro na conversa, seria de que o petista adotará como único critério para a nomeação a fidelidade máxima a ele. Roberto Mota, e para você, Mota, quais deveriam ser os atributos? Qual é para você o perfil ideal de um ministro da Suprema Corte, seja lá quem for o escolhido, anunciado essa semana? Mota? Já se passaram 22 anos do século XXI. Durante 16 desses 22 anos, o Brasil foi governado pelo PT. No final do atual mandato do PT, em 2026, o PT terá governado o Brasil por 20 anos. Isso é mais tempo do que Getúlio Vargas ficou no poder. Foi 19 anos. Isso é mais tempo do que Lenin ficou no poder, ficou apenas 7 anos. O período do PT no poder já ultrapassa de longe a Revolução Francesa, que durou aproximadamente 10 anos, e até o período de Napoleão Bonaparte, que ficou no poder por 15 anos. Se o século XXI, até agora, fosse o equivalente a uma semana, a direita brasileira teria ficado no poder apenas 1 dia e meio. Em todos os outros 5 dias e meio, a esquerda governou o Brasil. A permanência do mesmo grupo político no poder por tanto tempo deveria ser motivo de preocupação para qualquer pessoa que entenda e defenda a democracia e a República, porque o uso do cachimbo entorta a boca. A história mostra que longos períodos no poder dão a pessoas ou a grupos uma confirmação da sua superioridade. É como se eles pertencessem a uma casta superior, para as quais as regras que valem para a gente não valem para eles. E uma dessas regras é a igualdade perante a lei. É dentro desse contexto de quase 20 anos no poder que agora nós vamos ver novas indicações para as cortes superiores. Agora, Dantas, por que demorou tanto, hein? Porque já estamos chegando a quase 2 meses, né? Desde que se aposentou o Lewandowski, ele antecipou, inclusive, a aposentadoria. Por que o Lula está segurando tanto essa indicação, hein, Dantas? Ele estava viajando, Brau. Ah, tá certo. E várias viagens, não foi uma só, né? Foi para a China, foi para o Japão. Ele tá dando a volta ao mundo com a Janja e aí não teve tempo para parar, para pensar, para indicar o seu advogado. Ô, Brau, a indicação do Zanin, ela já era um absurdo por si só. Mas com a frase, a declaração do Lula hoje, isso alcançou um grau máximo de deboche. É quase criminoso. Ele está deixando claro, à vista de todos, o motivo da indicação. Ele se arrependeu, Brau, de ter indicado vários outros ministros, né, nos seus 2 mandatos, de ter influenciado também no governo da Dilma na indicação dos ministros, né? Todo o governo do PT conseguiu indicar, as gestões do PT conseguiram indicar 9 ministros. E ele se arrependeu, sabe por quê, Brau? Porque esse STF, que tinha larga maioria com ministros indicados por ele, foi o mesmo STF que confirmou a prisão dele. Se sentiu traído? É isso? Ele se sentiu traído. Ele disse, e todos nós sabemos, o Brasil todo sabe, em determinado momento ele chamou o STF de acovardado. Por quê? Porque o STF estava pressionado pela opinião pública em função da Lava Jato e ele confirmava todas as decisões das instâncias inferiores. E o Lula, vendo todo o seu castelo de cartas sendo desmontado, ele chamou o STF de acovardado, porque eles não tinham a coragem de usar a máquina e o seu mandato para inviabilizar essas investigações e evitar a sua prisão. É com esse espírito, o espírito da revanche, da vingança, que ele
agora vai indicar o Zanin, o advogado que defendeu a tese de perseguição política e conseguiu emplacar essa tese com a ajuda de uma imprensa amiga, festiva, que funciona na base do interesse comercial e político. Então, em função disso, criou-se a sensação de que a Lava Jato é a criminosa, de que os procuradores, policiais, auditores, peritos, juízes, primeira, segunda, todos eles integravam uma espécie de conluio para colocar na cadeia o chefe dessa organização. E que, agora, ele precisa mostrar e fazer com que essa narrativa se consolide, a de que esses agentes da lei eram os criminosos e que todos os demais, inclusive o Eduardo Cunha, que acabou de ser absolvido hoje, eram os honestos nessa história toda. E no Senado podemos ter algumas surpresas? É uma inédita rejeição do indicado lá na sabatina do Senado? Ou não? A chance disso é remota, Zé? Deveria, mas não tem. Veja bem, esse modelo de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi copiado do modelo americano, né? De indicação para o Congresso. O Congresso vota, decide. A diferença é que seria preciso a ideia, né? É que seria preciso uma sabatina real que avaliasse a indicação do presidente da República, que é um político que passa por um banho de votos. Essa é a origem, né? E o Senado é que fizesse esse filtro. Mas aí, logo depois da indicação, e o Zanin já está fazendo isso, está fazendo lobby já está conversando com os senadores. Esses indicados vão visitar todos os gabinetes parlamentares. Eu já perguntei para vários parlamentares o que eles prometem. Aí um me respondeu: promete de tudo, fala, toca a música que você quer ouvir, né? E um senador me disse: olha, eu disse para ele o seguinte, que era só seguir a Constituição, ou seja, eu nem acredito nas promessas, porque quando eles entram no Supremo Tribunal Federal, vestem a toga e pronto, né? Não cumpre os compromissos assumidos nos gabinetes parlamentares. Mas veja bem, senhores, isso está errado. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que fica até 75 anos de idade, o Zanin é um advogado novo, vai ficar muito tempo no Supremo Tribunal Federal. Ele não pode ser indicado através de... Ele não poderia visitar a portas fechadas um senador para votar nele e dizer: olha, eu te prometo isso, te prometo aquilo. E ele sai fazendo essas promessas e, naturalmente, a sabatina se transforma num chá das 5 do Senado Federal. Sabatina feita na Comissão de Constituição e Justiça. E, em seguida, é indicado para o Supremo e pronto, para o plenário, e o plenário aprova. Então, o que está errado não é a indicação pelo presidente da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou pessoas que estão exatamente cumprindo a Constituição e foram também aprovados pelo Senado Federal. Houve uma rejeição já há muito tempo, antes, inclusive, desta Constituição, de ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas, seguramente, a partir da indicação, né, ele trabalha, faz um lobby poderoso, ele está com expectativa de poder muito grande, né, e vai ser aprovado, sim. A pergunta ali sobre a demora, Lula disse que é uma decisão minha, tão minha, que eu não vou dividir com ninguém. Dividiu, sim. Ele consultou alguns líderes no Congresso Nacional sobre essa indicação e dividiu, inclusive, esse poder. Uma vez o ministro do Supremo me disse o seguinte: nos primeiros dias, ele até falou em 15 dias, quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, ainda tem aquele sentimento de gratidão pela indicação, gratidão pelos senadores aprovarem. E aí depois ele descobre que ele é irremovível, não tem como cortar salário, não tem como sair do Supremo Tribunal Federal, ele sente o peso da toga e segue a vida como ministro do Supremo. Mas muitos ali no Supremo não entenderam essa realidade, não entenderam que eles estão protegidos pela Constituição. E essa proteção não é um direito individual que ele coloca debaixo do braço e vai para casa. Isso é um direito da coletividade, para que julgue com base na Constituição, independente do poder reinante. Então, essa é a realidade. Se houver a indicação oficial, será aprovado. E a demora foi para fazer ali o caminho, né? Fazer o meio de campo para a aprovação. Pavinato.
Vamos lá. Primeiro, na história do STF nós tivemos 5 rejeições. A primeira foi em 1894, senhores, quando assumiu um médico, Barata Ribeiro, um médico que se dizia que tinha notável saber jurídico. Mas ele foi nomeado pelo presidente, então, Marechal Deodoro da Fonseca, ou foi ele ou foi o Floriano Peixoto, eu não lembro exatamente, mas acho que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e no ano seguinte, em 1894, o Congresso o expeliu, dizendo que ele não era compatível, ele não atendia ao requisito do notável saber jurídico. Vejam, senhores, quantos ministros a gente podia já ter fora do STF. Depois do Barata Ribeiro, nós tivemos mais 4 casos. Foi o caso de Inocêncio Galvão de Queiroz, quase um Queiroz Galvão em Dantas. Inocêncio Galvão de Queiroz. Terceiro foi Everton Quadros. 4, Antônio Seve Navarro. E 5, Demóstenes da Silveira Lobo. Esses foram 5 casos. Caso atual. Para que um ministro passe, tem sempre uma sabatina, né? As pessoas perguntam, né? Qual é o seu lápis de cor preferido, tal, e aí eles votam. Para que um ministro seja aprovado, a indicação feita pelo presidente seja aprovada, nós precisamos da maioria absoluta, que são 41 senadores. Se a pessoa tiver 40 votos, ela não entra. Precisa de 41. Nós tivemos o Rogério Marinho, aquele que ousou peitar a hegemonia de Rodrigo Pacheco, bancado por Lula, para ser presidente do Senado, logo do Congresso mais uma vez, 32 rebeldes. Se a esses 32, por exemplo, nós considerarmos que votariam com esses 32 contra a indicação de Zanin, aqueles outros 10 que foram visitar o Anderson Torres na cadeia, foram 42, Zanin, ele já tem chance de não ser aprovado, de ser o 6º caso da história do STF a não entrar para a Suprema Corte, mesmo indicado pelo presidente da República. Aliás, indicação essa que padece de antijuridicidade frente à decisão deste mês de maio do Supremo Tribunal Federal, quando criou a figura da desgraça. Quando o STF criou a desgraça no direito brasileiro, o que é isso? Daniel Silveira recebeu a graça presidencial, o perdão. E quando o STF analisou, falou, não, esse que tem graça não pode ter graça, então ele vira um desgraçado. Logo, uma figura jurídica inédita surge no corpo do direito brasileiro, que é a figura da desgraça jurisdicional. Por quê? Porque diziam que foi um ato que não foi impessoal. Ora, o perdão, ele não necessita de impessoalidade, porque perdoar é um fim em si mesmo, e porque é um fim em si mesmo não necessita de finalidade. Ninguém perdoa porque o outro se arrependeu, ninguém perdoa porque o outro se comprometeu, perdoa-se porque se perdoa e ponto. Agora, no caso do Lula, ele foi muito claro, ele disse que é coisa minha, ou seja, ele já fulminou qualquer decência e juridicidade dessa indicação ao dizer que isso não tem finalidade, é algo pessoalíssimo dele, só dele, de mais ninguém. Ele pisoteou a moralidade, a impessoalidade e também a eficiência. Que qual eficiência tem dele nomear, por melhor advogado que o doutor Cristiano Zanin seja, o advogado pessoal dele há 20 anos e, aliás, Lula é padrinho de casamento dele. Bom, mas vamos lá. Nós sabemos que o Pacheco quer ser ministro do STF. E o que eu vou dizer aqui só não vale se o Pacheco não quiser ser ministro do STF, ok? O Pacheco quer ser ministro. Lula tem 2 vagas, a do Lewandowski, que já se aposentou. Aposentou antes por quê? Para manter suspensa a lei das estatais, para que ele pudesse manter o mercadante no BNDES. Já expliquei isso aqui no Pingo nos Is quando aconteceu. E depois ele vai ter da Rosa Weber. Só que Lula tem 2 nomes para acomodar. Ele tem Benedito Gonçalves e tem Cristiano Zanin. E Pacheco quer ser ministro do STF, afinal de contas ele não se reelege mais, nem a deputado federal, nem a senador. Acho que Minas Gerais não dá um voto de confiança nele de novo, portanto, para que Pacheco continue em Brasília, ou é no STF ou no STJ. Imagino que ele continue querendo o STF. Logo, se Pacheco não bater o pé
e exigir essa indicação de Lewandowski para ele não vai conseguir a de Rosa Weber. Porque talvez Benedito Gonçalves entre para encerrar a carreira. Ele tem 70 anos, vai ter 75 em 2027. Talvez ele se comprometa a aposentar em 2026 para que Lula possa indicar um terceiro. E este terceiro com certeza seria Zanin. Mas Pacheco não, porque Pacheco perde a sua validade política depois que ele aprovar o arcabouço fiscal e depois que Benedito for indicado, se ele não sair para o Zanin, ele não sai para o Pacheco. Isso é fato. Então, Lula precisa do Pacheco e é por isso que ele está fazendo essa demora. Acho que ele está brincando com fogo, está brincando com a ilusão do presidente do Congresso.